Olá! Você sabe o que o seu filho come quando está no colégio? Recebemos hoje no programa Vitalidade as nutricionistas integrantes do Núcleo de Nutrição do município de Novo Hamburgo, Jussara Gomes de Gomes, Daniela Martins e Daniela Roberta Nunes Stout, para falar exatamente sobre isso, nutrição escolar. Nós estamos na TV Câmara e está começando mais uma edição de nosso programa sobre saúde e qualidade de vida. A Jussara, a Daniela Martins e também a Daniela Roberta Nunes fazem parte do grupo responsável pela implantação do Programa Nacional de Alimentação, PNAE, em Novo Hamburgo. Implantado em 1955 no Brasil, ele contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio da oferta de alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. São atendidos pelos programas os alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas, filantrópicas e entidades comunitárias por meio da transferência de recursos financeiros. De acordo com o site do governo federal, o orçamento do programa para 2014 é de 3,5 bilhões de reais para beneficiar 43 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos em nosso país. Jussara, Daniela Martins, nesse bloco, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa, no Vitalidade. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão bacana que é, né, e tão importante para os nossos alunos de Novo Hamburgo. A Daniela Martins, então, ela é a responsável pela parte de educação infantil aqui no município, né? E a Daniela Roberta Nunes entrará no nosso segundo bloco, então, para falar sobre a parte do ensino fundamental. E Jussara, então, eu queria começar o nosso bate-papo contigo. Você é responsável técnica pela implantação do PNAE aqui em Novo Hamburgo. Eu queria que você explicasse como é que funciona na prática esse programa aqui. Eu sou responsável técnica pelo PNAE em Novo Hamburgo. Esse programa já é executado, como tu colocasse no início da matéria, né? Ele, na verdade, é desde 1955. E aqui em Novo Hamburgo já tem muito tempo que ele é executado. Eu sou responsável, então, técnica por este programa. Na verdade, não pela implantação, mas pela execução deste programa, né? Esse programa, ele consiste no repasse, né, na transferência de recursos do governo federal diretamente para os municípios. E o município, então, é que executa o programa. No caso de Novo Hamburgo, nós, lá do Núcleo de Nutrição, que executamos. E eu, na qualidade de responsável. Então, é uma transferência de recursos mensalmente, durante 10 meses, de acordo com o censo escolar do ano anterior. Nós temos aqui os dados que também do site do governo federal, que as creches receberiam R$1, a pré-escola 50 centavos, isso por aluno, né? As escolas indígenas e quilombolas 60 centavos, o ensino fundamental médio, educação de jovens e adultos 30 centavos, o ensino integral R$1, os alunos do programa Mais Educação 90 centavos e os alunos que frequentam atendimento educacional especializado no contraturno 50 centavos. São esses mesmos os valores destinados? São esses mesmos os valores. Repassado, então, por aluno, na verdade, para 200 dias letivos, né? Então, são 10 parcelas que vêm de acordo com o número de alunos e de acordo com as modalidades que o município tem, né? Nosso município, exceto o de educação de indígenas e quilombolas, que nosso município não tem. O restante das modalidades temos Mais Educação, pré-escola, educação infantil, EJA, ensino médio e fundamental. Então, e a de especializado, aquele de atendimento especializado. Todos esses a gente recebe. E o núcleo de nutrição aqui do município, quantas pessoas trabalham direta e indiretamente com vocês? Nós trabalhamos, hoje a gente tem 7 nutricionistas, 8 estagiárias de nutrição e 2 assistentes administrativos. Isso no núcleo, né? No núcleo de nutrição. Então, o trabalho é feito ali no núcleo de nutrição, com toda essa parte de logística, né, e
para poder executar esse programa, né, no sentido de cardápios, planilhas de entrega, enfim, toda a gerência de toda a compra, né, e distribuição dos alimentos que vão para a escola. As empresas, elas entregam esses alimentos de acordo com o que a gente traça durante o mês, né? São cardápios mensais. São cardápios mensais diferenciados, né, para a educação infantil e para ensino fundamental. E na educação infantil, depois a Daniela pode falar um pouquinho mais sobre isso. Também tem cardápios diferenciados de acordo com a faixa etária. Enfim, e como que é feito isso, né? Então, diante desse recurso que a gente tem, além desse recurso do governo federal, o município também complementa essa verba, né? Porque só com a verba do governo federal a gente não conseguiria executar o programa da maneira como a gente executa hoje e com a qualidade dos alimentos que a gente tem hoje. Então, eu ia até perguntar se era possível realizar uma alimentação equilibrada e saudável com esse valor. É possível, mas o município tem que complementar, né? Sem a complementação do município é difícil, né, de tu conseguir. Porque se tu pensares em 30 centavos por aluno no ensino fundamental, o que tu compra hoje, né, com 30 centavos? Então a gente trabalha com um valor maior do que esse por conta da complementação do município, né? Então a gente hoje tem um cardápio bastante diferenciado, bem diversificado, respeitando, né, as necessidades de cada aluno, respeitando também os hábitos regionais e culturais, né, daqui da região. Enfim, é bem diversificado. Seguramente essa criança que está na nossa rede escolar está muito bem atendida do ponto de vista nutricional. Uma criança que fica em turno integral na escola, ela necessita, pelo PNAE, atingir 70% das necessidades nutricionais, né, durante o período que ela fica na escola. E a gente seguramente atende. E Jussara, quais são as metas e o objetivo do núcleo de vocês? Além de oferecer, é claro, uma alimentação saudável e de qualidade para nossas crianças aqui de Novo Hamburgo. Uma das metas nossas, eu acho que é incansável isso, é oferecer um alimento seguro, né, do ponto de vista nutricional, higiênico e sanitário. Atender as exigências do PNAE é outra, que a gente tem que estar sempre focado nisso, né? E a gente tem uma série de exigências que o PNAE nos determina, né? Como, por exemplo, os 70% das necessidades, né? Isso significa com relação a tudo. A calorias, a proteína, a carboidrato, a gordura, a vitaminas, né? A cálcio, que é importante. Outras são as ações que a gente vem fazendo ao longo do ano, né? Uma das ações que a gente implantou esse ano no ensino fundamental é fazer a avaliação antropométrica de todos os alunos matriculados no primeiro ano. Então, todos os alunos do primeiro ano, que estão, né, no primeiro ano, do município de Novo Hamburgo, das escolas municipais, estão sendo avaliados, né, com relação ao peso e altura. Então, essa é a nossa meta, é um trabalho, na verdade... Para diagnosticar futuros casos de obesidade, alguma coisa assim? O que a gente está querendo com isso, né? A gente está avaliando, este ano a gente está iniciando, estamos terminando agora de coletar esses dados, falta muito pouco, tem 98% já pronto. E qual é a nossa ideia? A partir desse ano, todo ano a gente vai avaliar. O ano que vem a gente vai avaliar esses alunos no segundo ano, terceiro, até o último ano. E em cima desses resultados a gente vai traçar determinadas ações, né? Seja ela do ponto de vista de educação alimentar, seja do ponto de vista de trabalhos na escola, de tentar envolver essa família, né? O que é que está acontecendo com esses nossos alunos? A gente não está com os resultados ainda em mãos, mas assim que tivermos a gente pode estar divulgando e aí traçar ações com toda a rede, né? Não só com uma determinada escola, mas sim com todas as escolas. Não sabemos ainda, né? A gente tem uma ideia, né, Tati, mas não temos ainda esses dados. Mas em cima disso a gente vai traçar metas para o próximo ano. Mas paralelo a isso, a gente vem desenvolvendo atividades com as nossas merendeiras, que estão lá na ponta, né, lá na escola. Porque é fundamental elas saberem também preparar os alimentos, né, de forma segura. Então elas são capacitadas com frequência
elas, e a gente está... Vocês que fornecem esses cursos de capacitação? Nós, e também contratamos também, né, pessoas para fazer capacitações. Então, quantas merendeiras temos no município de Novo Hamburgo, mais ou menos? Não sei te precisar, mas eu acho que deve ter por volta de umas 200 merendeiras. Agora sim, mas deve ser por volta disso, né, Dani? Por volta disso. Por volta disso. O último levantamento que nós fizemos foi em torno de 200. Agora mesmo a gente vai fazer uma capacitação que a Dani, até que está organizando isso, ela pode te falar melhor, assim. Uma capacitação que vai ser para o próximo mês agora, para primeira semana de setembro já vai começar. E o que vamos abordar então nessa capacitação, Daniela? A gente vai abordar as boas práticas de manipulação. Ele é bem específico para manipuladores de alimentos. E é um curso disponibilizado pela Anvisa online, né? E qualquer um de nós poderia fazer. Tanto que nós, nutricionistas ali, já fizemos. E é um curso que ele tem uma didática, assim, né? Consegue atingir bem o objetivo dele. E nós, então, tivemos a ideia de disponibilizar para as nossas merendeiras o espaço, o laboratório de informática. Então, a gente entrou em contato com o setor da prefeitura, que tem esse laboratório, e a gente conseguiu, então, 2 turmas de 45 vagas, para elas terem cada uma o seu computador e trabalhar nesse curso, porque aí ele vem com questões, são 8 módulos, e a gente vai acompanhar cada turma, né, para que as questões que elas têm dúvidas, para a gente ir conversando, né. Então, a gente vai dar todo esse apoio, elas vão fazer, porque é individual, mas a gente vai ficar prestando essa orientação, como monitoras, né, desse curso. E na prática, o resultado desse curso pode ser sentido como, assim, o que esse curso vai trazer de melhoria para a alimentação das crianças? Primeiramente, é o alimento seguro, como a Jussara já falou. Essa é a nossa maior preocupação, porque a gente atende um volume muito grande, né? A nossa comunidade escolar é muito grande. Então, a gente tem muito essa preocupação da questão higiênico-sanitária. E após isso, a gente também preza pela qualidade nutricional desse alimento. Então, garantir que não haja perdas, né? Para a gente garantir que, além de seguro, ele tenha todas as propriedades e todos os nutrientes para oferecer às crianças. Então, a gente vai, com esse curso, a gente aumenta a nossa confiabilidade nesse alimento seguro. E seguindo pela mesma linha, eu gostaria de te perguntar o que não pode faltar em termos alimentares para uma criança ou um adolescente. Quais são os principais alimentos que devem estar na nossa mesa todos os dias? A gente sempre diz que a alimentação mais variada é a mais completa. Então, sempre que ele tiver todos os grupos alimentares, e aí a gente fala de carboidratos, proteínas, frutas, verduras, óleos, né? A gente tem uma alimentação completa. Sempre que ficar algum grupo de fora dessa alimentação, então ela pode ter um prejuízo mais à frente. E você é responsável mais diretamente assim pela alimentação do ensino infantil, né? Sim. Abrange de qual idade a qual idade, mais ou menos? É da faixa etária 0 até faixa etária 5. E para os lactantes, por exemplo, que são aqueles bebês que só se alimentam ainda de leite, né? Quais são os cuidados? Como é o refeitório? Não seria refeitório, né? Como é preparado as mamadeiras? Que cuidados vocês têm com isso? Se as mães, elas podem levar seus leites, né? Para ser ofertados ainda, porque para os bebês, a licença maternidade no Brasil, na maioria dos lugares, ainda é de 4 meses, né? E a amamentação exclusiva, ela é aconselhada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde também, até os 6 meses, né? A mãe que quer garantir todos os benefícios, já que o leite materno é considerado, né, o melhor alimento do mundo, né? Que quer garantir para o seu filho até os 6 meses, por exemplo, ela pode retirar o leite e levar para a escola.
E num segundo passo, como que funciona quando passa para a fórmula, daí para o leite em pó? Queria que você falasse um pouco desse universo. Tá. A gente sempre segue o Ministério da Saúde em relação às orientações para a criança que está em aleitamento materno. Então, uma das recomendações é sempre disponibilizar o leite materno, sempre incentivar esse aleitamento materno e, de preferência, exclusivo até o 6º mês. Então, a escola está aberta, né, e a gente está sempre à disposição das mães e da escola para fazer essa orientação de utilizar o leite materno mesmo na escola, naquele período que a mãe não está presente. Então, essa é a nossa disponibilidade, nossa e da escola. E para as crianças que não recebem mais o leite materno, a gente está trabalhando com as fórmulas de segmento, que é para 1º semestre e 2º semestre. Então, são fórmulas que não são o leite materno, claro, mas elas são muito semelhantes ao leite materno. Então, são mais adequadas e acabam prevenindo a criança de alguma alergia, por exemplo, né? Que o leite de vaca não é o mais indicado. Então, a gente conseguiu, é uma conquista do município, né? O leite também é ofertado pelo município ou cada criança leva o seu de casa? O leite é do município e as fórmulas a fórmula também. de partida e de segmento é ofertada pelo município. Desculpa te interromper. Sim. Mas se ele tem alguma alergia, alguma intolerância, que é alguma fórmula que o município não disponibiliza, aí a criança leva. Que fórmula que é essa? Aquela que normalmente ela já recebe do estado ou do município, né? Para fazer uso em casa durante 24 horas. Então ela já recebe isso, aí ela leva para a escola. Mas a fórmula básica, né, de partida e de segmento, a gente tem. O município oferece, né? Não precisa os pais levarem. Então, voltando a falar do processo de como é ofertado essa fórmula para as crianças. Sim. Nas escolas infantis, a maioria delas tem o lactário. Então, é um espaço específico para produção dessa fórmula e da alimentação também. Porque a criança que inicia com fórmula infantil, a partir ali do 4º mês a 6º mês, a gente já inicia com a alimentação complementar, que a gente chama. E é uma alimentação que, como eu já falei, tem que ser variada, né? A gente não restringe mais como antigamente, né? Iniciaria com sopas, a gente já não usa mais, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, que é fazer uma alimentação variada. Como seria, por exemplo, um dia de um bebê de 1 ano, por exemplo, numa escola de ensino infantil aqui no município? A gente oferece café da manhã, e aí no café da manhã, para a criança de 1 ano, o leite é puro. Já é o leite de vaca, que aí já é orientado, então, o leite de vaca. O pão sem misturas, assim, a gente preconiza não usar alimentos muito industrializados. Então, o pão é puro e fruta. Depois, ele recebe almoço, e aí almoço com os grupos alimentares de carboidratos, proteínas, então seria arroz, carne, feijão e leguminosas, então, salada, né? Verduras, salada. O suco é natural também. Sempre o suco é natural, isso é uma preocupação, acho que não só para se ter na escola, mas também em casa, né? Em função dos conservantes e inúmeros outros artificiais, né? Que hoje tem a maioria das pessoas acabaram, né? O refrigerante então é o vilão, então não toma refrigerante, mas toma suco de caixinha, né? Que tem uma quantidade de açúcar muito grande. Acabou que trocou quase que 6 por meia dúzia, né? Então tem que ter essa preocupação. Tranquilos que é suco natural nas escolas. Suco natural. E eles já saem jantados também da escola? Não, a gente, após o almoço, então eles recebem mais um lanche com fruta e após o último lanche é uma fruta também.
qual é a nossa proposta, né? É que a criança seja oferecido para a criança esse convívio familiar. Como a gente sabe, né, e o Ministério também orienta, que a alimentação entre a família, né, em torno da mesa, que tenha todos aqueles laços, né, que a alimentação ela fortalece, então a gente deixa essa refeição de jantar para casa. Então a criança recebe a última refeição, é o lanche, então de tarde são 2 lanches, um é um lanchinho com fruta e o último é apenas a fruta. Então uma criança, ela tem o café da manhã, o lanche, o almoço e mais 2 lanches à tarde antes de ir embora, fora as mamadeiras, caso ainda esteja tomando. A mamadeira é nesse período do café da manhã. Do café da manhã, e para a criança de 1 ano é o lanche, né? Ela entra ali já substitui, já não toma mais. Isso. Porque ela entra numa fase intermediária, né? Isso. Aí quem recebe mais mamadeiras é a faixa etária 1. Então eles têm 2 vezes ao dia a fórmula. E ficaria uma terceira vez para casa também. Isso. Os de 0 até 11 meses 11 meses. E quase 12, né? Antes 29. De completar 1 ano. E para encerrar esse nosso primeiro bloco, então, eu gostaria de confirmar contigo esse processo todo de iniciação alimentar. Você disse que tem um conceito novo, né? Que não se começa mais pela sopa. No município, aqui em Novo Hamburgo, como que é? Quais são os primeiros alimentos que vocês procuram dar para as crianças? No município, quando ela inicia na creche com alimentação complementar, né, com toda a alimentação, ela recebe o pratinho completo. O que muda muito para a criança é a consistência. A gente sempre orienta assim, a consistência. E a consistência é de papa, é de purê, porque a criança vai aceitar 1, 2 colheres, até 3 colheres, porque o estômago dela ainda é muito reduzido, o volume é muito reduzido. Então a gente sempre orienta que seja essa papa bem concentrada, não aquela papa líquida, porque aí a gente tem um valor nutricional maior, um aporte calórico maior do que teria antigamente na sopa. E aí a sopa faz com que esse compartimento do estômago esteja lotado, né? Ele enche, mas não é tão rico quanto um purê, uma consistência de purê. Então a gente tem sempre reforçado isso dentro da rede, né? Que seja oferecido na forma de purê e todos os grupos. A carne também, a carne é muito importante, a gente tem reforçado muito este ano a importância da carne como prevenção da anemia, né, que é uma faixa etária, as crianças até 2 anos, elas têm um risco muito grande de apresentar anemia, então nós temos reforçado a importância de já iniciar oferecendo também a carne. Todos os tipos de carne, de gado, frango, fígado, vocês? Sim, fígado e moela a gente usa, porque são alimentos ricos em vitamina A, ricos em ferro principalmente, então a gente oferece 2 vezes ao mês. E é uma coisa que a gente não tem muito hábito, né? A única carne que a gente não oferece para a criança nessa faixa etária no município é a carne suína. Essa a gente não... Ela é alergênica? Não, a gente, por questão de segurança, né? Ela oferece um risco sanitário muito grande, então a gente acaba evita. E peixe também não, né? Peixe também não, a gente não trabalha com peixe nessa faixa etária. Nessa faixa etária, porque nós não temos, a gente não trabalha com peixe fresco aqui, né? Aqui não é litoral, então assim, é muito arriscado trabalhar com peixes aqui para crianças menores, né? Mas para seria os pais importante. que conseguirem comprar um peixe-anjo, por exemplo, que não tem espinho, né? Seria uma boa opção para ofertar às crianças? Eu acredito que sim, Dani. Seria. Porque o ideal é que ela estivesse próximo do litoral, né? Se tu pegares a faixa litorânea do Brasil, essas crianças certamente comem bastante. Em Santa Catarina, por exemplo, no município, eles oferecem peixe
com bastante frequência para as escolas. É como você falou, né? É de acordo com a regionalidade, com os... Então, a gente já trabalhou aqui com filé de anjo, uma época, e a gente dava para de educação infantil, mas a gente teve tanto problema com que a gente comprava filé, mas na verdade não vinha bem o filé, então era assim, era um estresse, né? É muito inseguro tu trabalhar com um alimento que tu não tenha completamente segurança, que não vai oferecer nenhum risco para aquela criança. E aí quando a gente fala numa proporção muito grande. A gente tem hoje mais de 25 mil alunos, né? Contando com fundamental e infantil. A gente serve mais de 30 mil refeições ao dia. Então isso é uma fábrica de refeição, né? A gente tem que ter muito cuidado. Eu gostaria de agradecer, então, a Daniela Martins pelos esclarecimentos que nos deu sobre a alimentação na educação infantil. A Jussara volta conosco no segundo bloco, né? E o Vitalidade de hoje está conversando, então, com as nutricionistas do Núcleo de Nutrição da Prefeitura de Novo Hamburgo, Jussara Gomes de Gomes, Daniela Martins e Daniela Roberta Nunes Stout. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaraNH.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre nutrição escolar e dicas de alimentação saudável para crianças e adolescentes, com as nutricionistas do Núcleo de Nutrição do município, Jussara Gomes de Gomes, Daniela Martins e Daniela Roberta Nunes Stout. Agora está aqui conosco a Daniela Stout, que atende mais as EMEFs, é isso, Daniela? Sim, as EMEFs. E eu gostaria de perguntar para vocês, assim, se é uma realidade aqui de Novo Hamburgo, às vezes a gente assiste nos noticiários que muitas crianças têm todas as alimentações, somente na escola muitas vezes não tem, de renda muito baixa, né, não tem o que comer em casa. É uma preocupação de vocês isso também, ou a realidade de Novo Hamburgo é diferenciada? Eu acho que isso já foi há algum tempo. Hoje, muito pontual, assim, na grande maioria não é a única refeição. Talvez eles não tenham a refeição de qualidade como a gente oferece para essas crianças, né? Em detrimento da facilidade que os pais acham, né? Por esses apelos consumistas, mas normalmente essas crianças têm alguma coisa assim para comer em casa. Às vezes eles têm condições, mas não têm vontade, né? Não tem tempo e acabam optando por alimentos industrializados, né? Alimentos que não agregam um valor nutricional como os que a gente oferece na escola. Sobre isso mesmo eu ia te perguntar, assim, que muitas vezes é mais fácil comprar um salgadinho, um pacotinho de bala, e às vezes é até mais barato do que uma fruta, do que um legumes. Isso é uma realidade hoje, você acha? Em qualquer lojinha da esquina, lojinha de R$1, tu consegue comprar um monte de porcarias, digamos assim, né, ricas em açúcar, em conservantes, por um preço inferior a uma alimentação mais saudável. Muitos pais ainda não têm essa consciência? Sim, eu acho que muitos pais não têm. Inclusive os pais que teriam condições de ter, não têm. Ou por falta de vontade, porque isso dá trabalho, né? Tu descascar uma fruta, tu espremer uma laranja, dá mais trabalho do que tu abrir um refrigerante. Então, a gente tem essa realidade na escola, sim. A hora do lanche, se vocês forem em várias escolas, mesmo a gente oferecendo, né, um lanche saudável na escola, tem muitos pais que enviam para os seus filhos
lanches extremamente nocivos, né, à saúde da criança, como salgadinhos de pacote, bolachinhas recheadas, refrigerantes. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo na rede, né, no sentido de tentar conscientizar essas famílias para que não façam isso, né? Inclusive dando palestras, né? Para muitas escolas a gente oferece palestras aos pais dessas crianças, né? Informando, dizendo a respeito do valor nutricional desses alimentos que eles estão enviando. E... Vocês dão sugestões, por exemplo, saudáveis para eles enviarem nas lancheiras? Sim, a gente manda, envia, já no início do ano a gente enviou várias combinações, entre as combinações para aquela criança que não quer se alimentar na escola, que ninguém é obrigado a comer na escola, né? A gente oferece, mas ninguém é obrigado. A criança pode levar de casa, mas que leve, então, um lanche saudável. A gente tem trabalhado nesse sentido, mas isso é um trabalho, na verdade, é uma caminhada, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente está andando. Eu acho que isso aí, futuramente, a gente vai começar a colher os frutos. Mas é um trabalho de equipe, é um trabalho com a nutrição, com a escola, com a família, que é importante. Não adianta só a escola fazer o papel dela, a família tem que fazer o papel às também, vezes de né? Mudança de hábito alimentar de toda uma família. De toda uma família. E a gente nota que a criança, ela acaba sendo, né, essa pessoa que acaba mudando o hábito da família, porque se ela vê na escola, ela acaba levando aquele conhecimento para dentro da sua casa. Ela acaba cobrando do seu pai, da sua mãe, do responsável, por uma alimentação mais saudável. Isso é fato, isso acontece, né? A gente percebe isso nas aulas, nas atividades que faz, de oficina culinária, de atividades com as crianças, né? A Dani tem feito bastante isso. É bem interessante, mas é uma caminhada. Daniela, agora vamos falar um pouquinho então da alimentação no ensino fundamental. É mais difícil trabalhar com os alunos do primeiro ao nono ano, né? Agora primeiro ao nono. O ensino fundamental, eles têm mais resistência a aceitar aquilo que é oferecido pela escola, porque quanto mais pequenininho, eu tenho a impressão, não sei se estou errada, de que oferece, eles têm menos opções, conhecem menos coisa, né? Estão moldando o paladar deles. É mais difícil trabalhar com crianças do primeiro ao nono ano. Isso aí, como a gente estava comentando antes, varia muito da criação, do que ele tem em casa. Crianças que trazem um hábito familiar de alimentação mais com muito alimento industrializado, eles têm um pouco mais de resistência a aceitar determinados tipos de alimentos. Até por causa disso a gente faz bastante atividades, até os professores trabalham muito essa questão da educação nutricional na escola, para a gente tentar mudar esses hábitos, né? Tentar mostrar para eles a importância de comer um alimento mais saudável. Mas isso é como a gente comentou, é mais da criação, mais da família, dos hábitos de casa. E como são crianças de idades diferentes, também as necessidades nutricionais devem ser diferentes, né? Como mais ou menos funciona o cardápio, a alimentação de uma criança do ensino fundamental aqui no nosso município? Bom, a gente oferece durante o dia o café da manhã na escola, daí eles têm uma fruta no meio da manhã, e aí o almoço, e daí eles vão para casa. Aí eles escolhem se eles querem ou não almoçar, né? E aí para os da tarde, os alunos da tarde, eles podem ir um pouco mais cedo para almoçar. Aí eles têm o lanche da tarde e aí a janta em casa. Porque eles ficam meio turno só, né, na escola. Os que não estão no programa do Mais Educação. Que daí é turno integral. Aí é turno integral. Daí eles fazem as 4 refeições, né? Porque daí eles tomam o café da manhã, o café quando chegam, com a fruta, almoçam e depois o lanche da tarde. Porque eles ficam na escola, né? Nós havíamos falado no primeiro bloco da importância de se alimentar com a família, daquele momento de comunhão, né? E na escola é obrigado hoje a ter refeitórios, e qual a importância desse local no processo alimentar da criança?
Não, não é obrigado. Não existe lei que obrigue, né, a ter refeitório. Mas a gente, na rede de educação infantil, praticamente todas têm refeitório. E de ensino fundamental, como a gente tem, a nossa rede é muito grande, nós temos mais de 50 escolas, as que não têm ainda, a gente está buscando adequar, né? Então, passando por processos, né, de reforma e implantação desses refeitórios. Mas a gente tem uma boa parte com refeitório, com buffets térmicos, que as crianças se servem desde de 2 anos de idade, de ensino infantil já tem esse buffetzinho, né? Vocês estimulam eles a comerem sozinhos também? A comerem sozinhos, né? Uso de garfo e faca, já na educação infantil eles já a partir de uma certa idade eles já fazem uso de garfo. E é de plástico? Como é que inox. É? Já de inox. Tudo de inox, o prato de vidro. Eles se servem com prato de vidro. Então é interessante, assim, a gente procura estar sempre trabalhando no sentido da autonomia, né, e da escolha do alimento. A criança não é obrigada a comer determinado alimento, ela é estimulada a comer, é diferente. Tem que ser incentivada a comer. Mas se ela quiser, naquele dia, ela quer comer, eu só quero comer feijão, paciência, ela vai comer só feijão. Não tem problema, ninguém é obrigado. Isso a partir dos 2 anos? Desde sempre. Falas a partir do que? Da escolha? A escolha? Isso. Mais ou menos, né, Dani? A partir de uns 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, né? Porque ela vai indo ali, a professora vai auxiliando, mas ela já tem essa autonomia, né? É lindo de ver. As crianças de educação infantil, assim, aqueles toquinhos pegando, né? As frutinhas e tal, até com um pegador, né? Colocando no seu pratinho. É bonito de ver. E outra curiosidade, eu acho que o público de casa também tem, é ver como funciona a cozinha de uma creche, de educação infantil, de ensino fundamental. Não sei, vocês são responsáveis só por educação infantil e ensino fundamental ou entra também ensino médio e EJA? Não, o EJA sim. A gente tem escolas que tem EJA. E o médio não. O médio, o município não tem ensino médio. Aí é o Estado, né? É o Estado, né? Daí vocês não interferem, né? Não interferimos. Mas eu convido, né, a comunidade que tenha dúvida de procurar a escola do seu bairro, né? E se o seu filho não estuda nessa escola, conversa lá com a equipe diretiva para conhecer, né, todas as dependências da escola, inclusive da cozinha, né? Porque está aberta a comunidade, é importante. Fica o convite, então. E, Daniela, para quem não tem os filhos, está nos assistindo, mas o seu filho não estuda, a mãe fica em casa com o filho, que alimentos você aconselharia para serem inseridos na rotina alimentar, assim? Além, é claro, das frutas que vocês já falaram, né? E também a Daniela Martins falou antes de quanto mais colorido e mais opções, né? Melhor nutricionalmente falando, né? Mas o que alimentos pontuais, assim, que os pais poderiam apostar? Olha, alimentos ricos em fibras, né? Principalmente, desde os pães integrais, biscoitos integrais, uso de cereais, aveia principalmente, granola é um alimento bem legal de se usar, sempre cuidando da procedência, como a gente falou antes, iogurtes, que é pela questão do cálcio, o próprio leite também, nunca deixar de se oferecer. Basicamente, todos os tipos de alimentos, nunca deixar nenhum grupo fora, né? Pontualmente seria sanduíches naturais, um bolo feito em casa com um suco de alguma fruta, que mais? Um pão feito em casa, inclusive, um pão integral. Tudo que é preparado em casa tem um valor nutricional muito maior do que aquele que a gente compra no supermercado. Então, o que eu vou oferecer um bolo para o meu filho, o que é melhor? Eu ir lá na padaria e comprar ou eu fazer em casa? 1000 vezes melhor o que a gente faz, porque a gente sabe o que a gente está colocando ali dentro. Que muitas vezes não tem tantos
corantes, conservantes, produtos que possam causar, inclusive, alergias alimentares, né? Era isso exatamente que eu ia perguntar agora. Quais são os alimentos que são considerados mais alergênicos para a criança, que tu tem que ter cuidado para ofertar a eles? Depende, pelo menos na primeira vez, né? Depende da faixa etária, né? Nós temos vários produtos alergênicos, né? Soja, né? Soja, ovo, amendoim, frutos do mar, chocolate, alimentos industrializados de um modo geral, né? Com corantes, aditivos. Hoje tem muitas alergias que são oriundas de corantes. Muitas crianças são alérgicas a determinados corantes. Por que isso? Eu acho que existe uma precocidade na introdução da alimentação complementar. Na mais tenra idade já começa a introduzir alimentos industrializados. E esses alimentos eles carregam com eles, né, corantes, aromatizantes, acidulantes, estabilizantes. E isso, a criança ela não está preparada, né? O organismo dela ainda é muito vulnerável, muito frágil para dar conta desses digamos assim, aditivos que são colocados nos alimentos. Eu gosto de usar uma frase que eu falo muito isso. Menos é mais. Menos industrializado, mais produtos naturais. Não vai errar. Não erra, não tem erro. Por quê? Porque se tu usa menos industrializado, tu vai acabar consumindo menos esses produtos que provavelmente vão ter algum ingrediente nocivo à tua saúde. E deve ser muito difícil para vocês, um desafio também, trabalhar com uma gama tão grande de crianças e de adolescentes, cada uma com suas particularidades, né? Como fazer um cardápio que sirva para todos, por exemplo? E se tem criança que é alérgica em alguma escola, em algum turno, vocês têm esse registro ou vocês procuram fazer uma alimentação que não contenham esses alimentos? Não, a gente tem esse registro. Porque tem gente que tem alergia a glúten, a lactose, intolerância à lactose. Como trabalhar com isso num universo tão grande quanto o de vocês? A gente tem o registro de acordo com as informações que a escola nos passa, até no ato da matrícula, né, com um laudo. E daí, se ela necessita de alguma alimentação especial, daí a gente vai buscar atender essa criança. E a gente tem na rede vários casos, né? E aí, como eu havia falado no primeiro bloco, algumas fórmulas, elas já são fornecidas pela saúde, então ela... No caso, para lactante sempre, né? Mas tem algumas crianças maiores que é fornecido, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho casos na escola de ensino fundamental que foi de educação infantil e que hoje está no fundamental e que ela tem essa fórmula. Então, no momento que ela está no período da escola, ela utiliza essa fórmula que vem de casa. Para algumas outras crianças que têm outros tipos de alergia ou de intolerância, a gente tem que ter daí registrado através de um laudo médico, né? Para a gente poder atender essa criança. Mas elas... tem garantido a sua alimentação. Tem garantido a sua alimentação. Mas tem que ter esse laudo, né? Porque senão vai chegar lá, tu imagina, não, meu filho... E acontece muito. Meu filho tem alergia ou tem intolerância ao leite em pó. Porque a gente usa leite em pó na rede. Mas aí o leite fluido não tem. Então a gente tem que ter esse laudo, né? Para a gente poder se respaldar tecnicamente, até para tu poder... solicitar, né, a compra de determinado alimento. Mas o cardápio, de um modo geral, é para atender a todos. O que vai diferenciar especificamente são as quantidades. A repórter Giovana Dornelles foi conferir de perto como as refeições são preparadas e servidas nas escolas aqui de Novo Hamburgo. Vamos conferir? Viemos até EMEI, Paulo Sérgio Guzmão, e o cheirinho aqui, olha, tá divino. Nós estamos com a Daniela, que é nutricionista do Núcleo de Nutrição, e a gente vai conversar um pouco com ela para saber mais sobre a rotina aqui da alimentação das crianças. Dani, como é que funciona essa rotina? Você pode nos contar um pouquinho mais? Sim, as crianças elas recebem o café da manhã, almoço, também 2 lanches à tarde. E nesse momento as gurias estão preparando o almoço, então, que é uma alimentação bem variada e oferece todos os grupos de alimentos recomendados e adequados para o almoço. Então,
tem um grupo do arroz, né, dos carboidratos, feijão, carne, salada e legumes. Sempre tem esses grupos no almoço. Depois os lanches a gente oferece leite e fruta e também algum grupo do cereal, como biscoito ou bolos, né? Eles recebem 70% dos valores nutricionais que devem receber ao dia, eles recebem na escola porque eles passam o turno integral, né? Então eles recebem 70% dessa alimentação diária. Então, no total, seriam mais ou menos quantas refeições que eles fazem aqui na escola? Seriam no turno da manhã 2 refeições e turno da tarde 2 refeições, 4 refeições. As gurias preparam com muito carinho, muita atenção, então a criança ela precisa de uma alimentação um pouco mais fracionada, um pouco mais picadinha, e as gurias têm todo esse carinho em preparar. Agora mesmo a panqueca elas estão arrumando nas formas e vocês vão ver como ficou bonito e como é adequado ao tamanho da criança. Olha, eu já fiquei sabendo que vai ter panqueca aqui no almoço. E vai ter outras delícias também. E eu fiquei curiosa e eu quero que vocês venham aqui comigo conferir. Já tô aqui, ó, com a minha touquinha, tudo direitinho para poder entrar aqui na cozinha. Vamos lá. Olha aqui, a Dani, a nossa nutricionista, já tá aqui nos esperando. Dani, tu pode nos explicar que aqui, à nossa esquerda, a gente tem no caso, onde vocês guardam toda a comida, no caso, o estoque. Pode nos explicar e mostrar também um pouquinho? Sim. Existe todo um fluxo de recebimento na cozinha. Então, vocês já perceberam que para entrar, vocês tiveram que contornar a cozinha. Isso é um projeto que prioriza, então, a questão da higiene e do livre acesso à cozinha. Assim, só as cozinheiras, quem tem mesmo que trabalhar na cozinha, é que vai ter esse acesso, né? A mesma coisa é o estoque. Ele é uma das primeiras salas da cozinha, porque a primeira coisa que entra, então, na cozinha é o alimento. E aí a gente sempre tem o cuidado de manter organizado e o cuidado de verificar a embalagem, a validade. E aí vocês podem verificar que as gurias têm esse cuidado excelente. A despensa delas está bem organizada, bem cuidada. E não é só porque vocês estão aqui. Isso aqui é diário. Isso eu posso garantir. Parece que eu já descobri de onde é que vem todo esse cheirinho bom realmente. A gente vai ter hoje panqueca, arroz, feijão e salada. A gente vai conversar agora com uma das nossas cozinheiras que está aqui com a mão na frigideira preparando mais uma massa quentinha e saborosa de panqueca. Oi, qual é o teu nome? Andréia. Andréia, me conta mais sobre como é que é fazer. Agora tu vai virar essa panqueca e é tu que é responsável, então, hoje, por preparar a massa? Sim, eu sou responsável por preparar a massa e as gurias ajudam a montar. E quantas massas vocês já fizeram hoje? Tem uma conta disso tudo? Olha, já deu a perder a conta. É alguma, porque são 100 e poucas crianças, mais os funcionários, dá em torno de 200 a quase 300. Nossa, é muita coisa mesmo. E é todo dia essa quantia? Quantas refeições, mais ou menos, saem aqui no almoço, por exemplo? Olha, em torno de refeições, beira sempre acho que é 120, 130 refeições. E essa massa aqui de panqueca, ela é pronta? Vocês fazem na hora? Como é que funciona? É tudo preparado na hora, os ingredientes tudo saudáveis, tudo feito na hora, nada vem pronto para nós. E é sempre usando legumes, tudo isso? Tudo, tanto é que hoje a panqueca, metade ela é branca, normal, e metade ela é com cenoura. Já para ficar o mais saudável possível, né? Numa escola de educação infantil, também precisa ter um lactário, porque as crianças também têm bebês que mamam ainda e não conseguem se alimentar. Bom, a gente vai invadir também essa área que precisa também ter muito cuidado, precisa ter touquinha. E a gente vai conversar aqui com a responsável por todas essas mamadeiras. Quantas crianças tem aqui que ainda precisam mamar? Em média umas 30. Com 1 aninho e o berçário, né? Daí são 8 do berçário e uns 25 do 1, né? Isso tem tipos diferentes de leite? Tu poderia falar sobre isso? Sim, tem o fase 2, que é para as crianças maiorzinhas de 6 meses, e esse daqui o fase 1,
que é para menores de 6 meses, que só tem um que está tomando agora, que é o Lorenzo, aí tem 4 mesinhos, né? Daí ele toma... A gente tenta dar feijãozinho, assim, caldinho, mas ele não aceita, ele gosta mais do leitinho. Desse leitinho tipo 1 É aqui. o tipo 1, fase 1. E o fase 2 é para os maiorzinhos. Bianca, e aqui vocês também não preparam só a mamadeira, também tem toda a iniciação da alimentação, papinhas e tudo mais. A gente faz cremezinhos, né, de arroz, de cereal, aí faz o arroz porque é diferente, que é arroz branco, né, que é mais papadinho. A gente vai conversar agora com a diretora da EMEI, a professora Ângela, para ver como é que é esse trabalho das gurias, quantas vezes elas vêm aqui também. Ângela, tu pode nos contar como é que é bem avaliado esse trabalho das gurias, quantas vezes elas vêm, como eu já perguntei antes. A parceria que a gente tem com o Núcleo de Nutrição é muito bom. Toda vez que a gente solicita, as gurias estão aqui e mesmo não solicitando, elas vêm também avaliar o nosso trabalho na cozinha e com as crianças. É um acompanhamento, eu digamos, nem muito bom, é excelente. Porque a gente tem toda uma base, todo o embasamento de apoio nutricional com elas. As gurias vêm fazer formação com as famílias, a gente fez uma formação com todas as funcionárias, inclusive serviços gerais, com as professoras auxiliares no início do ano, para iniciar bem a caminhada do ano letivo. Tivemos uma formação em abril com as famílias, que daí a auxiliar de nutrição, a estagiária de nutrição fez um acompanhamento durante a semana do alimento que era servido e daí na semana ela explicou para as famílias, no sábado ela explicou para as famílias o que a gente servia, como era toda e tirou a dúvida dos pais. As gurias da nutrição também nos acompanham em situações de conversa específica com uma família. Elas também vêm dar esse suporte para a gente, então é excelente. A gente tem todo um apoio das gurias da nutrição, assim, olha, maravilhoso. Indiferente de se é estagiária ou se é as gurias que estão lá dentro, porque muitas vezes a gente solicitou já para a Daniela vir, a Daniela também veio, foi ela também que ajudou a fazer. Então é todo o grupo delas já. E assim, ó, a quantidade de vezes que elas vêm, às vezes tem semana que elas estão todos os dias aqui. E às vezes demora um dia, 2, mas quase toda semana tem alguém. Alguém vem fazer o acompanhamento com a gente. É muito bom. E eu vi que tu comentou também desse trabalho com os pais. E me contaram aqui que é a Luciana quem ministra esses cursos. A gente vai conversar com ela também para saber como é que funciona. Luciana, o que vocês passam para os pais nesse preparo todo? Quanto tempo dura esse curso e tudo mais? É uma formação com os pais que geralmente acontece assim ou num sábado ou num dia tardinha para que todos estejam presentes. Então, como nós trabalhamos aqui com um cardápio muito saudável, equilibrado, muitas vezes as crianças não têm essa alimentação em casa. Então essa formação, nós trabalhamos muito a alimentação saudável, o incentivo de frutas, verduras, a não adição de açúcar e de gordura nos alimentos prontos também. Então é toda essa conversa com os pais referente a isso. E isso ajuda muito e melhora muito a aceitação dos alimentos pelas crianças aqui na escola. A gente tá aqui com o Murilo e ele vai me contar se tá boa essa comida aqui. Tá boa a comida, Murilo? Sim? Sim. O Núcleo de Nutrição aqui do município também atende as escolas de ensino fundamental. E nós estamos aqui na escola Marcos Mug e vamos conversar com a Michele, que é uma das nutricionistas responsáveis por desenvolver esse projeto aqui. E eles também têm um projeto super interessante que mostra aos alunos os valores nutricionais dos alimentos. Michele, tu pode me explicar como é que funciona isso? Se é durante todo o ano? Como vocês mostram para as crianças os valores dos alimentos? Nós estamos trabalhando com eles desde o ano passado, referente à quantidade de sal e açúcar que tem nos alimentos. Nós mostramos refrigerantes, bolacha recheada, que são alimentos que as crianças normalmente consomem, mas sem saber o que tem ali dentro. Tem alguma coisa além do açúcar, faz bem, nós podemos comer esses alimentos todos os dias, que era uma dificuldade que nós tínhamos. Apesar da escola oferecer lanche, eles acabavam trazendo muitos alimentos com muito conservante, muito açúcar, muito sal, e comiam isso em casa também. Então o que a gente vem trabalhando? Para eles
acabarem consumindo mais o lanche que tem na escola e menos esses alimentos que são ricos em açúcar e sal. E vocês repararam que eles acabaram mudando os hábitos alimentares de certa forma? Nós temos muitas professoras trabalhando com a gente. As escolas solicitam atividades com material do sal e açúcar e nessas turmas a gente vê bastante a diferença quando os professores estão trabalhando junto. E quais atividades mais ou menos as profs acabam realizando com eles? Elas montam cardápios, quais são os lanches que eles poderiam trazer para a escola que são considerados saudáveis. Eles trabalham bastante pirâmide alimentar, o que a gente pode comer no dia a dia, o que não é bom comer todos os dias, que a gente deve comer de vez em quando. E eu encontrei aqui a Lara e a Duda e eu vou conversar com elas para ver o que elas acham aqui do almoço que elas recebem na escola. E aí, meninas, vocês gostam do almoço? Sim. E do que vocês gostam mais? Eu gosto de tudo da escola. E vocês comem salada aqui na escola? Às vezes eu não como salada da minha casa. Mas aqui tu come? Eu comi em casa. Ah, em casa também? Que legal. Esse é o trabalho então das professoras aqui, que também acaba refletindo em casa, que ela, como a própria Lara comentou, que ela acaba comendo salada em casa. Isso é muito bom. A professora Dinorá é diretora aqui da escola Marcos Mug e ela vai nos contar sobre essa parceria do núcleo e dos professores. Nós estamos muito felizes aqui na Escola Marcos Mug de poder mostrar o nosso trabalho de parceria com o núcleo e os professores da nossa escola, o núcleo da merenda escolar, porque é um trabalho muito importante e tem a ver com a nossa proposta pedagógica. A gente pensa no ser humano como integral. Então, o lanche saudável, a alimentação saudável é de muito valor. E a rede municipal é bastante integrada nisso. Os professores da nossa escola são integrados nesse trabalho, que desenvolvem também a importância na sala de aula. As profissionais da cozinha também se integram com as professoras da sala de aula para trabalhar isso com os alunos. No programa Mais Educação, a gente também dá essa orientação da importância da alimentação saudável. Então, a rede municipal é muito bem servida nisso, porque a gente também tem as nutricionistas que vêm acrescentar no desenvolvimento das crianças. E a gente só tem sucesso com a comunidade escolar, porque muitas crianças não comem em casa, por exemplo, a salada, mas na escola comem. Então, quer dizer que está tudo de bom. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Olá, estamos nos encaminhando para o último bloco aqui do programa Vitalidade, que hoje aborda o tema nutrição escolar. Estão conosco aqui na TV Câmara as nutricionistas Jussara Gomes de Gomes, Daniela Martins e Daniela Roberta Nunes Stout. A Daniela Stout, então, que cuida da parte do ensino fundamental, e a Daniela Martins, que esteve conosco no primeiro bloco, falando mais da parte da educação infantil. Gurias, eu gostaria de perguntar para você se tem algum alimento ou alguns alimentos que a gente costuma consumir bastante, né, achando que eles são saudáveis, mas que na verdade é um grande engano. Esses dias eu estava lendo sobre a couve e o espinafre, que consumido em grande escala eles causariam intoxicação.
Tem alguma procedência nisso? Tem alguns alimentos que tu deve cuidar com a quantidade a ser administrada para as crianças? Para as crianças, depende da quantidade que vai usar, mas para intoxicar, talvez esse alimento, não sei a procedência dele, talvez, sei lá, algum excesso de algum agrotóxico, alguma coisa assim, mas não me recordo de ser prejudicial. Agora, com relação a alimentos que às vezes pensam que é saudável e nem é tanto assim, eu citaria o suco de caixinha. E a barrinha de cereal. Outra barrinha de cereal, não é uma coisa assim, é saudável, né? Super saudável, então vou dar indiscriminadamente. O suco de caixinha, a maior parte dele é açúcar, né? Tem quase nada da fruta. É muito melhor a criança comer uma fruta. Ou de repente tomar água. Tomar água do que esse suco de caixinha. Tem muito açúcar. E isso acaba assim, modificando o paladar da criança que está formando esse hábito, né? Se ela acaba ingerindo, consumindo alimentos mais doces, ela vai ficar com o paladar para mais doce. Tudo que tu for colocar para ela com menos doce, ela vai achar amargo. As frutas ficam menos atrativas, no caso. As verduras menos atrativas, né? Aí no caso das Nutri, colocando o leite puro na escola, eles vão achar ruim, porque daí é um leite sem sabor, né? Vai dar um suco. Então evitar os achocolatados ou mesmo o café? Não, eu diria assim, a gente tem que ter bom senso na alimentação. Tudo que é de mais ou de menos não é bom. Então a gente tem que ter cuidado assim, para ter um equilíbrio, né? Então, determinados alimentos não tem necessidade de estar oferecendo. Outro alimento, gelatina, que é tão divulgado e tão oferecido para essas crianças. Inclusive, recomendado por profissionais, né? Para poder hidratar essa criança que está com diarreia ou, né, seja sobremesa, seja lá o quê. Gelatina, ela contém muitos corantes e muitos corantes que são extremamente alergênicos, muito açúcar, que não é um alimento ideal para uma criança consumir antes de 1 ano de idade. E hoje a gente sabe que tem muita criança aí com meses que eles dão gelatina, até na mamadeira, como forma de hidratar, como suco, enfim, né? Isso é um crime contra a boa nutrição, contra os bons hábitos. E é uma coisa disseminada, né? Se tu fores fazer uma reportagem aí, tu vai ver que a maioria dos pais oferecem esse tipo de alimento para uma criança. Inclusive, né, Ju, a gente está fazendo um trabalho nas escolas de redução do sal, do açúcar e do óleo, para justamente tentar melhorar um pouco esse paladar e reduzir... O sal é o sal, açúcar também. E óleo. O sal também, que a gente está falando aqui do açúcar, mas o sal é tão nocivo quanto o excesso dele, quanto o excesso de açúcar, né? Então a gente tem algumas atividades que são feitas nas escolas, com as embalagens, tipo as embalagens de refrigerante e a quantidade de açúcar que tem em cada embalagem, tipo uma de meio litro, uma latinha, uma de 2 litros e a quantidade de açúcar que tem. Daí temos dessa de refrigerante, temos o sal de um pacotinho daqueles macarrão instantâneo, de um pacotinho de salgadinho desse pacote, quanto de sal que tem, na gelatina, bala de goma, chocolate, biscoito recheado, enfim, vários. E as papinhas prontas, vocês recomendariam? Ou também há um problema grande com elas? Não recomendaria. Uma porque é industrializado, né? Não recomendaria. Eu acho que nada melhor do que fazer na hora ali a papa da criança, né? Um arroz e um feijão na hora, não existe, né? Não tem. E nas nossas escolas isso é feito diariamente. É sempre um alimento sempre fresco. Sempre novo, sempre fresco. Diariamente é feito. Então é importante isso, né? Salientar, né, esse cuidado que a gente tem com relação a um alimento seguro, né? Vocês estavam falando dessas ações que são desenvolvidas, essas ações que são pedagógicas também, vocês também estimulam ou indicam ações que poderiam ser feitas nas escolas, como, por exemplo, a construção de sanduíches, essa aí para verificar a quantidade de açúcar que cada alimento possui, é uma iniciativa que parte do núcleo também?
ou é um trabalho conjunto com a escola, com o professor em sala de aula? Ambos, do núcleo e também da escola. As duas coisas a gente tem trabalhado, né? Apresenta algumas ideias. Agora a Dani está com um projeto aí provavelmente para o próximo ano, que ela pode falar um pouquinho melhor, né? Que são ações, né, que a gente está traçando na verdade, com o objetivo de melhorar a alimentação desses nossos alunos, né? Não só durante a sua permanência, que isso a gente trabalha, mas tentando conscientizá-los, né, a ter um hábito mais saudável. Isso é importante, né? Não só ali durante a permanência dele na escola, quanto levar esses conhecimentos, né, para sua família, e é isso. Multiplicar. Que ações seriam essas, então, Dani? São ações que eu e a Dani Martins, a gente montou junto tipo uma feira de nutrição. Que cada turma, desde a primeiro ano até o 9º, trabalharia uma atividade, tipo um assunto. Uma turma vai trabalhar diabetes, outra vai trabalhar alimentos integrais e os seus benefícios, são N assuntos, e depois de ser trabalhado um período com um assunto, eles vão apresentar para toda a escola. Daí cada turma vai montar dentro da sala um estante que as outras crianças da escola iriam visitar, e elas iriam, no caso, apresentar o assunto para as outras crianças. Porque a gente sabe também que criança entende criança, né? É mais fácil, às vezes, eles se comunicarem. Do que a gente chegar lá com a coisa pronta, né? É o que a gente vem trabalhando, assim, é nessa construção. Não existe uma fórmula, sabe? Que tu chega lá e essa fórmula e aí vai ter resultado, não. É uma construção, ela é lenta, né? Mas ela tem que eles têm que fazer parte dessa construção. Não simplesmente ouvir o profissional dizendo que comer arroz, feijão, carne, salada e frutas e tomar leite todo dia faz bem, né? Eles têm que ser sensibilizados que isso é importante, né? Inclusive, para o bom desenvolvimento. Inclusive é buscar o conhecimento, né? Ter a curiosidade de olhar o alimento, o que tem aqui? Será que isso aqui vai fazer bem para mim? Sabe? Esse estímulo ao buscar o conhecimento do que eu estou fazendo, trazendo de bom para mim, isso é uma coisa muito legal que seja dentro da escola. Dois assuntos que eu gostaria de perguntar para vocês. A alimentação integral, produtos integrais e produtos orgânicos. Vocês acham que tem uma tendência a inserir cada vez mais esse tipo de alimentos no cardápio das famílias? E se vocês conseguem, com o orçamento que vocês têm, inserir alguma coisa disso na alimentação da rede pública, né? E se isso é ou não importante? Sim, é muito importante. Na medida do possível, a gente vem introduzindo esses alimentos, tanto orgânicos. A gente compra hoje um arroz orgânico da agricultura familiar, que é servido em todas as escolas do município. Alimentos integrais a gente já faz uso já há alguns anos, e a cada ano a gente vem introduzindo um novo alimento, né? Pães integrais, farinhas integrais, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E com relação à tendência, acho que é uma tendência sim, e é importante, né, que seja. Eu acho ainda que não é tão acessível do ponto de vista econômico, porque temos ainda poucos produtores certificados, né, para ter um custo mais baixo, né, porque hoje ainda o custo de produtos orgânicos ainda é um pouco elevado. Então, as famílias acabam optando pelo mais econômico, né? Eu acho que é mais em função disso, mas eu sei que tem várias ações, inclusive do governo federal, no sentido de tentar dar popularizar um pouco, né, esses alimentos orgânicos e incentivar o cultivo deles para poder baixar o custo desses alimentos.
Dani, você iria falar alguma coisa sobre isso? Não, até a questão a gente está tentando introduzir alimentos integrais, mas também não trocando tudo de uma hora para outra, porque as crianças também têm que acostumar o paladar. Né? Tanto que a gente tem 2 vezes na semana, uma vez na semana, né? Uma vez na semana a gente já tem o pão integral, né? Nas de ensino fundamental. Quais seriam os alimentos assim mais pontuais, de repente, para que a mãe pode fazer em casa também? Um arroz, uma massinha integral? Eu acho arroz, macarrão. Um próprio pão integral. Próprio pão, né? Um bolo integral. Introduzindo, né? Aos poucos. E o arroz integral, ele é... o gosto dele é muito diferenciado, você acha, para criança, assim, que está na sua iniciação alimentar do que o arroz branco? Acho que não, eu acho que é mais a textura dele. A criança menor, ela tem às vezes uma dificuldade em virtude da própria transição que foi feita com ela em casa, né? Então, assim, ela olha a aparência, a gente na verdade, a gente come primeiro pelos olhos, né? Então, se a gente olha aquele arrozinho, né, mais marronzinho, você já vai achar. Mas, assim, de gosto não, é mais pela textura e pela aparência. Mas é uma dos nossos próximos metas para o próximo ano é introduzir arroz integral. Macarrão integral a gente já usa. E tem uma aceitação muito boa. Muito boa. Tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil. Educação infantil. Já temos. Nós temos aqui na Câmara o presidente Nasson Luciano. Ele sugeriu ao Executivo, através da indicação número 1910 de 2014, um estudo de viabilidade para que fosse criado o projeto Horta nas escolas de rede pública municipal. Você acha que essa é uma ideia que vale a pena, que poderia render bons frutos? Eu acho talvez que o nosso presidente esteja um pouco desatualizado com relação às hortas. Uma grande parte das escolas já possui horta escolar. Talvez ele está querendo quase que uma obrigatoriedade, é isso? Mas já temos vários. Porque, na verdade, o vereador ele não pode sugerir fazer um projeto que acarrete gasto, mas ele pode sugerir ao executivo que isso se torne uma ação em todas as escolas, e não em apenas algumas. Já existe essa ação. Inclusive, existe um projeto que é Educando com a Horta e a Gastronomia, que é um projeto do governo federal e que Novo Hamburgo foi contemplado e que existe em várias escolas em Novo Hamburgo que tem esse projeto de horta. Lomba Grande, principalmente, tem. Né? Além de outras escolas que tem, né? Várias, inclusive com poucos espaços, com horta suspensa, até na educação infantil. Tu vê, às vezes, até eles já usam aqueles alimentos nas suas refeições. Já usam. Pouco, né? Mas usam sim. Mas já tem várias. Isso já vem de longa data, assim, mas vez por outra, né, tem uma escola que está trabalhando mais do que a outra, mas numa grande maioria temos. Às vezes até um canteirinho, né? Porque a criança também gosta de mexer com a terra, né? E é uma forma dela conhecer melhor os alimentos, saber. Com certeza, aquela criança que trabalha ali, que vê, né, planta sementinha, que depois vai lá colocar aguinha, depois colhe. Ela tem um prazer em comer aquele alimento, né? Ela está vendo de onde que vem. Porque a criança, muitas vezes, ela não sabe de onde que vem o alimento. Não sabe nem que a vaca dá leite. Ela acha que o leite vem da caixinha. Temos isso, né? São as crianças nascidas e criadas na cidade, que não tem contato, né, com o meio rural. Com o meio rural, com os animais. É interessante de ver, assim. E nós estamos, então, nos encaminhando para o final do nosso programa, né? O assunto é vasto, mas eu gostaria de pedir para vocês deixarem algumas dicas sobre alimentação saudável ou alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo em casa, tanto para aqueles pais ou família que tenham crianças, né, e jovens no ensino da rede pública aqui de Novo Hamburgo, quanto aquelas mães e familiares cuidadores que ficam com as crianças em casa. Jussara, então? Eu acho que, na verdade, a dica que eu dou é que você seja o exemplo do seu filho. Então, tenha bons hábitos, não só de alimentação, mas de vida, que o seu filho vai poder se espelhar em você. Não adianta você falar que você tem que comer verdura, tem que comer fruta, se
se você não come. Então tem que dar o exemplo. Eu acho que é uma alimentação variada, a gente vive num país tropical que nós temos uma infinidade de frutas, verduras, legumes, e que a nossa alimentação ela tem que ser o mais simples possível, menos indústria e mais produtos naturais. O nosso velho amigo arroz com feijão, uma carne, uma salada, frutas variadas, leites ou os derivados, né, iogurtes, e, enfim. Eu acho que é por aí. E menos guloseimas, menos bolachinhas recheadas, né? Ter mais tempo para fazer essas refeições com seu filho, à mesa, bons hábitos. Sim. Eu acho que voltar um pouco, resgatar um pouco o que os nossos pais, os nossos avós faziam. Eu acho que é mais ou menos por aí, buscar simplicidade. Daniela? Olha, não tenho mais muito o que falar. Não, mas é como a Ju falou, eu acho que a gente tem que resgatar realmente o sentar à mesa com os nossos filhos, porque hoje em dia as crianças estão muito na frente de um computador, comendo, olhando TV, comendo, já não percebem mais o que estão mastigando, elas simplesmente colocam o alimento para dentro. Então, o fato de sentar na mesa e comer num ambiente de interação com a família já traz uma valorização maior do que se está comendo. Então, eu acho que realmente isso e mais a qualidade no que está sendo oferecido para essa criança vai garantir realmente a saúde dela, inclusive futuramente, né? Porque agora, grande coisa ela comer uma bolachinha recheada, um salgadinho na escola, mas e esse hábito para o futuro tende a ter o prejuízo ainda maior, né? Porque hoje em dia já tem criança com diabetes, né? Criança pequena, mas e futuramente a coisa tende a ficar pior. Uma bola de neve, né? Como falam. Isso aí. Então tá, muito obrigada, gurias, pela participação de vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês realizam através do PNAE aqui em Novo Hamburgo. Realmente é uma arte, né? Servir 30 mil... Mais de 30. Mais de 30 mil refeições por dia, para faixas etárias tão diferenciadas, cada um com suas particularidades, né? E com uma renda que de repente não é tão alta ainda, ou que vocês, se tivessem condições, poderiam oferecer mais a toda a população. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui, o convite, né? Espero que tenha contribuído um pouquinho, né? E plantado uma sementinha de uma boa alimentação em quem está nos ouvindo. Chegamos ao fim de mais um programa Vitalidade. Hoje as nutricionistas integrantes do Núcleo de Nutrição do município de Novo Hamburgo, Jussara Gomes de Gomes, Daniela Roberta Nunes Stout e Daniela Martins, nos deram importantes informações sobre a alimentação que as nossas crianças e jovens devem ter nas escolas e em casa também. Esse programa será reprisado pela TV Câmara e poderá ser conferido na nossa página do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.